Minha namorada foi para uma viagem de família contra a minha vontade e me traiu. Eu terminei com ela e fiz da vida dela um inferno. Eu, homem de 37 anos, estava namorando uma mulher de 32 anos, vamos chamá-la de Amélia, há mais de 5 anos. Nos conhecemos há 8 anos. Ela trabalhava em uma empresa cliente e nos encontramos em um evento corporativo. Na época, trabalhamos juntos por alguns meses. Ela namorava seu melhor amigo de infância e eu também estava saindo casualmente com alguém. Nada aconteceu entre nós, exceto que nos seguimos nas redes sociais. 2 anos depois, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos novamente. Dessa vez, ela estava solteira. Seu ex-namorado havia se mudado para outro país para fazer uma pós-graduação e acabou se estabelecendo lá. Eu também estava solteiro e, depois de alguns meses trabalhando juntos, as coisas evoluíram e eu a convidei para sair. Começamos a namorar. Pouco depois, mudei de emprego porque minha empresa tinha regras rígidas contra relacionamentos com funcionários de clientes. Desde então, se passaram 5 anos e estamos morando juntos há 4. Conhecemos as famílias um do outro. Ela frequentemente me acompanhava nas visitas aos meus pais, que a adoram. Infelizmente, não posso dizer o mesmo da família dela. Ainda me sinto desconectado dos pais dela, pois são frios e estranhos. Na família dela, existe uma tradição anual, em todos fazem uma viagem de uma semana juntos, apenas os parentes imediatos. Eles eram rigorosos com essa regra, nada de namorados ou namoradas. Pelo menos, era o que sempre me diziam. Ela sempre ficava empolgada com essa viagem, e essa tradição começou quando ela e os irmãos eram pequenos. O pai deles não tinha muito dinheiro na época, mas fazia questão de garantir uma viagem familiar todo ano. Eles continuaram com isso mesmo depois de crescerem e saírem de casa. Não importava onde estavam ou qual era a situação, essa viagem acontecia anualmente. No início, achei fascinante essa conexão familiar. Hoje em dia, é raro encontrar esse tipo de laço. Até este ano, não me importava que ela fosse e agisse como se eu não existisse. Pouco depois, mudei de emprego porque minha empresa tinha regras rígidas contra relacionamentos com funcionários de clientes. Desde então, se passaram 5 anos e estamos morando juntos há 4. Conhecemos as famílias um do outro. Ela frequentemente me acompanhava nas visitas aos meus pais, que a adoram. Infelizmente, não posso dizer o mesmo da família dela. Ainda me sinto desconectado dos pais dela, pois são frios e estranhos. Na família dela, existe uma tradição anual, em todos fazem uma viagem de uma semana juntos, apenas os parentes imediatos. Eles eram rigorosos com essa regra, nada de namorados ou namoradas. Pelo menos, era o que sempre me diziam. Ela sempre ficava empolgada com essa viagem, e essa tradição começou quando ela e os irmãos eram pequenos. O pai deles não tinha muito dinheiro na época, mas fazia questão de garantir uma viagem familiar todo ano. Eles continuaram com isso mesmo depois de crescerem e saírem de casa. No entanto, isso começou a me incomodar. Afinal, nosso relacionamento estava ficando mais sério, embora ainda não tivéssemos oficializado. Já falávamos sobre o futuro, casamento, finanças e outros assuntos importantes. Então comecei a me perguntar por que ainda me tratavam como um estranho. Depois de 5 anos juntos, não deveria ser considerado parte da família? Uma semana atrás, ela me levou ao aniversário de casamento dos pais dela. Lá, todos falavam animadamente sobre a viagem. Perguntei sobre os detalhes e percebi que estavam escondendo algo, especialmente a irmã dela. Então, casualmente, perguntei se poderia ir também. Eles responderam um sonoro não, como se fosse algo absurdo. Fiquei visivelmente constrangido. O pai dela tentou intervir, dizendo: "Não nos leve a mal, vocês ainda não oficializaram a relação. Hoje em dia, os relacionamentos são frágeis. Não queremos nos apegar emocionalmente antes de ser definitivo." Foi uma explicação enigmática, mas entendi a mensagem. No entanto, ainda não fazia sentido para mim. Qual era o grande problema se eu participasse? Era como se estivessem escondendo algo. Amélia estava na cozinha quando essa conversa aconteceu. Assim que voltou, sua irmã contou, com um sorriso irônico, que eu tinha pedido para ir na viagem. Para minha surpresa, Amélia ficou furiosa. Olhou para mim incrédula, como se eu tivesse cometido um crime. Tentei me justificar. Só perguntei se poderia ir, não fiz as malas e segui vocês. Não achei um pedido absurdo.
Mas ela imediatamente me cortou, chocada por eu ter sequer perguntado, e disparou. Não, você não pode ir. Essa viagem é apenas para a família. Você ainda não faz parte dela. Essas palavras foram um tapa na cara. Ainda não faz parte da família? Depois de 5 anos juntos, eu ainda era apenas um figurante? Sem dizer mais nada, saí furioso e fui embora. Ela me seguiu até em casa e tivemos uma briga enorme. Ela me acusou de estragar o aniversário dos pais dela ao sair daquela forma. O que ela esperava? Que eu ficasse lá aceitando aquele desrespeito? Confrontei-a sobre minha desconfiança em relação à viagem e perguntei o que estavam escondendo. Surpreendentemente, ela se acalmou e explicou que era um momento inviolável da família, no qual não queriam que namorados desviassem a atenção dos pais. Acrescentou que nem o namorado da irmã dela era permitido. E isso me deixou ainda mais irritado, porque a irmã dela nunca teve um relacionamento sério. Nenhum dos namorados dela durava mais de 1 ano. O atual estava com ela há apenas alguns meses, e ainda assim estavam me comparando a ele. Nossa discussão ficou feia e não quis prolongá-la. Fui dormir. Passaram-se 2 dias sem nos falarmos. Ela tentou discutir o assunto várias vezes, mas eu me recusei. Além da viagem, outra coisa me incomodava profundamente: os pais do ex dela. As famílias deles eram amigas há décadas, então os pais do ex dela participavam de todos os eventos familiares, aniversários, churrascos, Natal, casamentos de primos e até reuniões de fim de semana. Eles estavam mais presentes na vida dela do que eu. Isso sempre me causou um incômodo, mas Amélia garantiu que o passado dela com o ex estava enterrado e que a amizade das famílias não tinha nada a ver com eles dois. Durante todos esses anos, o ex nunca apareceu em nenhum evento, já que morava fora. Talvez por isso eu tenha relevado. Mas agora, eu não podia mais ignorar isso. Disse a Amélia que não me sentia confortável com essa situação e que ela precisava escolher: ou falava com os pais para se afastarem dos pais do ex, ou se afastava dos próprios pais. Afinal, eu também era prioridade. Se não me sentia valorizado com a família dela, qual era o sentido de estarmos juntos? Ela me chamou de ridículo e paranoico, dizendo que era apenas uma viagem e que eu estava exagerando. Garantiu que eu não tinha motivo para me preocupar. Mas eu não me sentia seguro. Me sentia manipulado. O que vocês acham? Estou ficando louco? Atualização 1. Parece que eu não estava louco. Ela é uma traidora. Depois de me envolver com essa comunidade, fiquei convencido de que não podia deixar isso passar. Disse a ela que não me sentia confortável sendo deixado de lado e que, se ela realmente levava nosso relacionamento a sério, eu iria na viagem. Dei a ela uma opção clara. Ou eu ia com eles, ou terminávamos. Não estava sendo carente. Eu nem queria ir. Eu só queria ver até onde ela iria para sacrificar nosso relacionamento em nome daquela viagem estúpida. Ela me chamou de infantil e tentou manipular a situação, jogando a culpa em mim. Mas eu continuei firme. Me chame do que quiser. Não vou ceder até descobrir o que diabos está acontecendo nessa viagem. Depois de várias discussões, ela finalmente disse que falaria com os pais sobre o assunto. Ótimo! Vamos ver no que isso vai dar. Naquela noite, ela deixou o telefone desbloqueado quando foi tomar banho. Eu aproveitei a oportunidade e fucei. Meus dedos não estavam cadastrados no celular dela, mas depois de algumas tentativas, consegui adivinhar o padrão de bloqueio. Não me orgulho de ter descido tão baixo. Mas agradeço por ter feito isso. O que encontrei foi nojento. Fui direto para o grupo de WhatsApp da família dela e vi as conversas depois da nossa briga sobre a viagem. A Amélia havia dito que eu queria ir e sua família entrou em pânico. A mãe dela respondeu: "Você tem que impedi-lo. Ele não pode ir. Ele vai estragar tudo." A Amélia respondeu que eu estava sendo insistente e que, se ela não me ouvisse, eu queria terminar. A resposta da irmã dela? Ótimo para você, né? Com um monte de emojis estranhos que eu não entendi. Mas então vi uma mensagem que me destruiu completamente. A Amélia escreveu: "Não sei se consigo fazer isso. Estou feliz com ele." E o pai dela respondeu: "Você prometeu tentar. Tome uma decisão depois da viagem." Tentar o quê? Tentar decidir entre mim e outra pessoa? Fiquei confuso, então tirei capturas de tela para analisar depois. Foi então que vi algo que me fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago.
O roteiro da viagem. A irmã dela tinha enviado um PDF com os detalhes da hospedagem. E havia 5 quartos reservados. Um para os pais dela. Um para Amélia e a irmã. Um para os pais do ex dela. Um para Ryan, o ex dela. Sim. O ex dela estava indo na viagem. Mas eu não. Eu fiquei em choque. Não era mais só sobre a viagem. Ela estava me traindo. E a família inteira sabia. Não a confrontei. Não gritei. Não discuti. Apenas desliguei emocionalmente. Queria sair desse relacionamento ali mesmo, mas algo dentro de mim queria machucá-la tanto quanto eu estava machucado. Então fiquei em silêncio e planejei minha vingança. Já estávamos brigados, então seria fácil fingir que nada estava acontecendo. No dia seguinte, arrumei minhas coisas essenciais e fui para um hotel. Na minha cabeça, já tinha terminado o relacionamento. A forma como ela me tratou em relação à viagem já tinha me feito querer terminar. Descobrir a verdade foi só o último prego no caixão. Mandei uma mensagem dizendo que ia viajar a trabalho por uma semana e que ela poderia aproveitar a viagem com a família em paz. Ela mal questionou. Apenas respondeu com um áudio cheio de amor. Ótimo para ela que eu mesmo saí do caminho. Fiquei no hotel até ela sair para o aeroporto. No momento em que o voo dela decolou, voltei para casa, peguei minhas coisas e esvaziei o apartamento. Coloquei tudo no depósito e voltei para o hotel. Nos primeiros 4 dias da viagem, mal recebi notícias dela. Apenas algumas mensagens de praxe. Sinto sua falta, amor. Espero que esteja tendo uma boa semana. Mas no 5º dia, recebi um textão enorme e emocional. Dizia o quanto me amava, que não via a hora de casar e ter filhos comigo. Durante horas, meu celular foi bombardeado com ligações e mensagens românticas. Ignorei tudo. Não significava nada para mim. Eles tinham planejado uma viagem de 7 dias, mas no 6º dia, recebi uma ligação frenética. Ignorei. Depois, um áudio desesperado. Eu estou em casa. Onde diabos você está? Cadê todas as suas coisas? Ela voltou um dia antes e encontrou o apartamento vazio. Ela surtou. Enviou dezenas de mensagens e ligações. A única coisa que respondi foi: deixei algo para você no balcão da cozinha. Mas não era uma carta de término. Era uma cobrança. Eu listei cada centavo que gastei com ela nos últimos 5 anos. Presentes. Joias. Viagens. Parte dela no aluguel e nas contas que paguei sozinho em alguns meses. Até o último centavo. E finalizei a nota com: talvez você possa pedir para Ryan pagar. Tenho certeza de que ele não vai se importar, depois da semana grátis de diversão que você deu para ele. O próximo áudio dela era puro desespero. Gritos, choro, tentando se explicar. Por um tempo, só fiquei ouvindo. Depois de me divertir um pouco com o sofrimento dela, respondi friamente: pague o que me deve, se ainda tiver um mínimo de dignidade. Sabia que legalmente não poderia exigir o dinheiro, mas emocionalmente, com certeza sim. Ela sempre se gabou de ser independente e de pagar as próprias contas. Ótimo. Agora prove. Ela continuou implorando para conversar, mas bloqueei tudo. Disse que só responderia e-mails se fossem sobre o dinheiro. Uma semana depois, ela me mandou um e-mail dizendo que não podia pagar tudo de uma vez e precisava de tempo. Minha resposta? Talvez você deva aumentar sua tarifa por sessão. Depois disso, silêncio. 2 dias atrás, ela transferiu cada centavo. Agora estou me sentindo rico. E sabe o que vou fazer com esse dinheiro? Vou para as Maldivas. O valor cobre uma semana inteira em um resort de luxo numa ilha privada. Não consigo expressar o quanto me sinto livre. Durante anos, fiquei preso nesse relacionamento, sentindo que algo não se encaixava bem. Agora sei que meu instinto estava certo. Ela estava se encontrando com o ex pelas minhas costas, com o apoio da família inteira. Agora, estou feliz e planejando minha viagem de luxo. Atualização 2. Vou esclarecer algo, e não me orgulho dos insultos que joguei na cara dela. Mas também não sou do tipo que aceita ser feito de idiota. Não sou um cara abusivo, mas depois de tudo que ela fez, não tinha como simplesmente deixá-la sair impune.
Depois da minha viagem, tive uma visitante inesperada no meu trabalho. Sim, Amélia. Ela já vinha tentando me encontrar há semanas, mas como eu a bloqueei de tudo, decidiu aparecer no meu escritório. Queria expulsá-la de lá, mas ela implorou para falar comigo uma última vez. Disse que queria confessar algo. Ótimo. Vamos ver o que vem agora. O que ela me contou foi a cereja do bolo. Primeiro, ela teve que estourar os limites dos 2 cartões de crédito para me pagar. Depois, teve que pegar um empréstimo. Já valeu meu dia. Mas então ela soltou a verdadeira bomba. Ela confessou que o ex havia voltado para a cidade. E que os pais dela estavam pressionando para que ela reconsiderasse ficar com ele. Ele havia voltado bem-sucedido, com um ótimo emprego e um salário alto. Então a família dela armou a viagem para que eles pudessem se reconectar. Vocês acreditam nisso? Os pais deles eram amigos, então achavam que seria melhor ela casar com o ex. Ou seja, eu fui só um passatempo enquanto ele estava fora. E agora que ele voltou, eu era descartável. Ela disse que se sentia manipulada pelos pais e que nunca quis me machucar. Minha reação? Ok. Mas por que você está me contando isso agora? Você já fez sua escolha. Ela jurou que não aconteceu nada entre eles. Sim, eu menti, mas eu não te traí. A gente só conversou para ver se ainda havia algo entre nós. E eu ri na cara dela. Você quer que eu acredite nisso? Você foi para uma viagem com seu ex e nada aconteceu? Você acha que eu sou idiota? Ela começou a chorar e finalmente confessou. Ok. Foi só um beijo. Mas eu juro que pensei em você o tempo todo. E eu não aguentei. Caí na gargalhada. E então ela soltou a verdadeira bomba. No 5º dia da viagem, ela pegou a irmã dela e ficando com Ryan. Isso que a fez mudar de ideia e me mandar aquelas mensagens de amor. Não foi culpa. Não foi arrependimento. Ela só percebeu que o ex não valia a pena quando viu que ele já estava pegando a irmã dela. A irmã e Ryan justificaram dizendo que era só diversão casual. E o mais bizarro? A irmã dela tinha um namorado. Que não sabia de nada. Adivinha o que fiz depois? Contei tudo para o namorado da irmã dela. Ele ficou arrasado e veio me encontrar pessoalmente. Ele me disse que também achava essa viagem muito suspeita, mas nunca conseguiu descobrir o que realmente acontecia. E agora tinha a resposta. Ele me agradeceu e disse que ia terminar com ela imediatamente. Minha única resposta? Corre enquanto dá tempo, cara. Algumas semanas depois, recebo outra ligação dele. Ele me disse: adivinha? Ryan e a irmã da Amélia agora estão oficialmente namorando. E eu não aguentei. Caí na risada. Isso significa que Amélia perdeu tudo. Ela tentou trocar o certo pelo duvidoso e no final, ficou sem nada. O ex voltou para a cidade e, no final, escolheu a irmã dela. Agora, ela não tem namorado, não tem ex e está sozinha. Eu estou feliz, livre e planejando minha próxima viagem. Obrigado, destino. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Enquanto isso, clica em um desses vídeos que separei para você.